Então vamos lá. Compartilhar minha tela rapidinho. Bora lá então. Bom, a ideia é aula de... Opa, só um minuto. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Na realidade, é aula 4, né? Tá escrito aula 3 aí. Mas é aula 4. Bora lá agora. Então vamos aqui. A gente vai fazer um pouquinho da revisão, né, do que a gente conversou na aula passada. E acrescentar algumas informações novas. Deixa eu só ver se está tudo aqui para dar sequência. Ok. O que a gente viu então, né? Um pouco na aula passada. Vamos fazer relembrar aqui. Quem assistiu hoje já está com fresquinho na memória aí. Quem não assistiu hoje, vai ser bom para relembrar. Deixa eu só fixar aqui uma coisa. Bom, com relação ao IPCA, fazendo um resumo bem rápido mesmo, né? A gente passou identificando o que é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Falamos que o governo tem a meta, né, de inflação que ele traça para os próximos 3 anos, então 2020 até 2023. Essas metas já estão estipuladas aí, 4% em 2020, 3,75% em 2021, 3,5% em 2022 e 3,25% em 2023. Quando a gente virar o ano lá, a partir de 2021, ele já faz a projeção, a meta para 2024 e assim sucessivamente. A inflação, então, é um indicador que mede, né, a variação dos preços. Então, a gente viu que a inflação não é necessariamente a variação dos preços é uma consequência da inflação. E a inflação, por sua vez, é definida como uma injeção de dinheiro, né? Aumento da expansão da base monetária na economia, imprimindo mais dinheiro sempre que for necessário. Nos últimos 12 meses, fechando até outubro, ela está acumulada em 3,92, então ela está numa ascendênciazinha, ela veio subindo aí ao longo dos meses e ela está até um pouco reprimida, né? Tem gente que fala que a inflação realmente ainda não mostrou tudo que tem aí, está meio represada alguns setores da economia aí que ainda não mostraram a inflação por completo. A tendência é isso aumentar ainda um pouco mais nos próximos meses. Falamos também da Selic Meta, que é a taxa básica de juros da economia. Quem define é o Comitê de Política Monetária, que faz uma reunião a cada 45 dias. E essa Selic, ela tem reflexos em toda a economia, na questão das taxas de financiamento e investimentos que o mercado pratica. E ela também é conhecida como a taxa livre de risco. O que não é uma verdade dizer livre de risco, né? Porque todos os empréstimos têm risco, todas as taxas têm risco, mas dos riscos que existem no mercado, esse é o menor de todos, então ela é comumente chamada taxa livre de risco. Está em 2% ao ano atualmente.
com sinalização do Comitê de Política Monetária, por enquanto, de manter nesse nível aí, sem nenhuma sinalização de aumento, apesar de vários economistas e instituições financeiras apontarem que não muito tarde, de alguns meses daqui para frente, ela vai começar a ter uma retomada de alta, até para conter um pouco essa inflação que está também aumentando. Mas, por enquanto, a tendência é de estabilizar nesse patamar que está aí. Falamos da Selic Over, a diferença entre a Selic Meta e a Selic Over, né? Que é basicamente a Selic Over é aquela que é a taxa efetiva praticada entre os bancos, né, em função dos empréstimos que os bancos fazem um para o outro de duração de um dia, com títulos públicos como garantia, né? Então, a taxa média ponderada que sai aí é a taxa Selic Over. Tem esse nome porque é processada à noite, aí, né, no overnight. Então, ela está atualmente em 1,9. Normalmente, ela fica sempre 1/10 abaixo da taxa Selic Meta. Então, a Selic Meta está em 2%, a Selic Over 1,9% ao ano. E para que serve, né? Como é que o Banco Central usa a taxa Selic para controle da política monetária, né? Então, aquilo que a gente falou e estava repetindo aí agora aí no início com a Cíntia, né? Quando o governo quer aumentar a base monetária, ou seja, quando ele quer reduzir a taxa Selic, como é que ele faz isso? Aumentando a base monetária. Porque com o aumento da base monetária, os bancos têm mais dinheiro, tendo mais dinheiro, eles têm mais recursos para emprestar, ou seja, ofertam mais dinheiro ao mercado, e quanto maior a oferta, a tendência é a concorrência fazer com que as taxas todas caiam, né, no movimento de tendência de queda. Como é que ele aumenta a base monetária? Comprando títulos. Então, o Banco Central, como é que ele compra títulos? Ele fala assim, chega lá para o Itaú, fala, Itaú, estou comprando mais títulos que você tem aí, títulos públicos. Então, em vez de você me pagar, eu aumento aqui na conta que você tem aqui reservada comigo no Banco Central, vou aumentar aqui alguns valores, alguns zeros a mais, enquanto isso você tem essa base, esse crédito aí para você poder trabalhar, né? Essa base monetária, essa reserva maior para você poder trabalhar. Então, isso está atrelado à garantia dos títulos. Então, essa é o movimento que o Banco Central faz o tempo todo. E quando ele quer aumentar, é o contrário. Ele vende esses títulos, reduz a reserva do banco lá no Banco Central, então diminui a quantidade de dinheiro que o banco tem para emprestar. E aí eu estou falando de um banco, né? Como se fosse a relação Banco Central para um banco. Mas você pega o Banco Central fazendo isso com todo o sistema bancário. Então ele consegue influenciar no aumento, na expansão ou na redução da base monetária e, consequentemente, na redução ou no aumento da taxa Selic. E por aí todas as outras taxas que dependem da Selic vem a reboque aí na economia. Falamos também o que é o CDI, que aparentemente muita gente confunde com a taxa Selic e faz confusão mesmo, até porque em termos valores nominais eles são praticamente idênticos. A taxa CDI hoje é exatamente a mesma da taxa Selic Over, 1,9% ao ano. Mas a diferença prática entre as duas coisas é que o CDI tem a mesma sistemática da taxa Selic Over, com a diferença é que os bancos emprestam entre eles com taxas, com prazos maiores do que um dia, ou seja, com prazos quaisquer que podem ser acordados entre os bancos. E as garantias desses empréstimos também não obrigatoriamente precisam ser os títulos públicos, que é o caso da Selic. Mas a sistemática e a regra é a mesma, então o CDI tende a ficar sempre igual a Selic Over. E o CDI, a gente vai ver aqui várias vezes que ele é o benchmark do mercado. O que significa ser o benchmark do mercado? É aquela taxa referência que a gente usa para balizar alguns investimentos que são atrelados ao CDI. A gente vai ver isso bem agora, especificamente aqui nos produtos que a gente vai ver hoje. É muito comum você falar assim, vou investir no CDB que paga X% do CDI. É muito comum essa terminologia, a gente vai ver isso aqui. Bom, e na aula passada, praticamente a gente terminou falando um pouco dos títulos do Tesouro, né? Dei uma introdução
sobre o Tesouro Direto, não cheguei a me aprofundar. E naquela data, no dia 30 do 10, ou seja, na aula passada era dia 2 do 11, mas eu mostrei essa tela aqui que refletia os preços praticados pelo Tesouro Direto no dia 30 do 10, que até então era o último dia útil de negociação do Tesouro Direto, né, até a aula passada. E a gente viu essas taxas que estavam sendo praticadas aqui, nesses títulos do Tesouro. Pré-fixado 2023, por exemplo, pagando 5,2% ao ano, e um título, o valor unitário de um título, custando R$ 896,34, para valer R$ 1.000 no vencimento, exatamente no vencimento. O título pré-fixado tem essa característica de valer sempre R$ 1.000 na data de vencimento. E aqui outros prazos de vencimento, 2026 pagando 7,45% ao ano, custando 690 a unidade, vencer em janeiro de 2026. O título pré-fixado com juros semestrais, vencendo em 2031, paga uma taxa de 7,88. Qual é a diferença básica entre esses dois aqui? Se você comprar um título desse aqui hoje e carregar até a data do vencimento, você não vai ter você não vai resgatar nenhum valor na sua conta até o dia do seu vencimento, até o dia que você resgatar no próprio vencimento. Então você vai botar agora e vai esperar render até lá. O pré-fixado com juros semestrais, o próprio nome já diz, a cada 6 meses ele paga uma parcelazinha dos juros. E isso para que serve? Tem gente que gosta de usar essa estratégia porque precisa do dinheiro de tempos em tempos para gastar. Imagina uma pessoa que já está aposentada, por exemplo, e quer viver de investir em alguns produtos que de tempos em tempos disponibilizam um valor, como se fosse um aluguel, só que em vez de ser um aluguel mensal, é um aluguel semestral. Mas se ele casar com outros investimentos que também pagam, por exemplo, dividendos de ações e outras coisas que de vez em quando depositam um valor na sua conta, você vai vivendo com aqueles rendimentos sem ter que esperar chegar no vencimento para usar o dinheiro. Como a gente está numa fase aqui, que eu acredito que a maioria aqui, não tem ninguém aposentado, uma fase mais de acumulação, não acho que seja uma boa estratégia, a não ser que seja por um motivo muito específico você queira ter esses rendimentos semestrais. Fora isso, acho que é mais interessante investir nos tesouros pré-fixados que não têm o pagamento semestral de juros. Tesouro Selic estava pagando a taxa Selic, que atualmente está em 2% ao ano, mais um deságio, que a gente chama, né, de 0,19%, ou seja, e essa taxa, eu até falei na aula passada, ela está fora da média padrão que a gente costuma ver ao longo dos anos. Normalmente, isso aqui, tem vezes que não tem taxa nenhuma, a gente chama assim, quando não tem taxa nenhuma, a terminologia que a gente usa é ao par. Quando tem uma taxa positiva, é um deságio, e poderia ter uma taxa negativa, que a gente chama de ágio. E, normalmente, isso aqui é muito próximo de zero. E, por incrível que pareça, o 0,19 não é considerado muito próximo de zero para esse histórico desse deságio aqui. Quando eu falo muito próximo de zero, é 0,01, 0,02. Esse ano, alguns meses atrás, aí ele chegou a bater 0,40 aqui, ou seja, um deságio muito grande. Por que esse deságio muito grande? O governo estava precisando aumentar ou tornar mais atrativo a taxa para conseguir captar mais recursos de empréstimo, porque está precisando de muito dinheiro para combater a pandemia, principalmente. Quando ele faz isso, ele oferece uma taxa melhor para quem quer entrar, mas para quem já está dentro, faz com que os preços caiam. Então, isso fez com que alguém que tivesse dinheiro investido no Tesouro Selic momentaneamente perdesse assim, a valorização, em termos de valorização. Né? Na prática, não perde, só perde se você resgatar. Mas em termos de valorização, se você acompanhar, pode estar um valor menor nesse mês do que estava no final do mês passado. Mas, obviamente, que é um valor muito pequeno, muito irrelevante, assim, nada que impacte na carteira, nada que atrapalhe a estratégia, mas só para mostrar que isso pode acontecer. Não acontecia há quase 20 anos atrás, né? 18 anos, essa era uma coisa que não acontecia e nessa época de pandemia veio acontecer. Tesouro IPCA, também tem aqueles que são sem juros semestrais, esses 3 aqui de cima, e os com juros semestrais, esses 3 de baixo. Então ele paga a
inflação, PCA, né, que o que estiver dando, mais uma taxa que varia de acordo com o prazo. Para 2026, essa taxa é 3,04, para 2035, 4,19, e para 2045 também está pagando essa mesma taxa, estava, né, no dia 30, de 4,19. Tá? Então, a gente vai ver um pouco mais detalhado o que são esses, como é que funcionam esses 3 tipos de tesouro aqui especificamente. Mas só para mostrar para vocês aqui, do dia 30/10 para hoje, pela manhã, mais cedo, estavam essas taxas aqui agora. Repara, eu vou voltar aqui novamente, vamos pegar uma para a gente comparar, isso aconteceu mais basicamente com a maioria. Tesouro pré-fixado 2023 estava 5,2, a taxa, a rentabilidade anual, e o valor unitário 8,96. Hoje, essa taxa caiu para 4,94 e aqui aumentou. Então lembra que a taxa do título cai, o preço unitário sobe. Tá? Então essa é a regra sempre que a gente tem que fazer. Então quem estava investido, comprado, que a gente fala, né, em tesouro pré-fixado, a taxa, teve uma perda também de valorização, ou seja, em termos de comparado com o dia 30 de outubro até o dia 9 de novembro, desvalorizou o valor que tinha investido lá. Um pouquinho, mas desvalorizou. A taxa Selic estava 0,19 de deságio, agora ficou 0,1951, ou seja, teve um leve aumento. Então, o Selic também deu uma leve diminuídazinha. Tesouro IPCA estava 3,04, caiu para 2,78. Então, sempre que a taxa diminui, o preço aumenta. Então, quem está entrando agora paga mais caro. Então, isso são sempre, todo dia o Tesouro disponibiliza as taxas e os preços para quem quiser investir naquele dia. Uma vez que você já investiu e comprou, você tem 2 opções. Ou você carrega isso até o vencimento, ou você tem a opção de resgatar em qualquer data antes do vencimento. Quando você faz isso em qualquer data antes do vencimento, você está sujeito a uma coisa que a gente chama de marcação a mercado, que a gente vai ver aqui quais são os efeitos disso. Você pode ganhar dinheiro com a marcação ao mercado ou pode perder dinheiro com a marcação ao mercado. Se você levar os títulos até o vencimento, você nunca perde dinheiro. Tá? Agora, se você vende antes, você pode ou ganhar mais do que ganharia se levasse ao vencimento, ou ganhar menos, ou até perder, ou seja, ter um resultado negativo em relação ao que você investiu. Beleza até aí? Então vamos tentar entender um pouco melhor cada um deles, que eu só mostrei ali os preços, né, e variação de preços que estava na tela. Mas o primeiro deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título que a gente chama de pós-fixado. Por que ele é pós-fixado? Porque a Selic, ela varia. Agora ela está em 2%. Mais para frente, daqui a alguns meses, ela pode estar em 3%, ou pode estar em 1,5%. A gente não tem como prever. Como a gente não tem como prever, a única garantia que o Tesouro dá é que ele vai pagar o que estiver dando a taxa Selic. Então, ele fixa depois, a posteriori. Então, por isso que é pós-fixado. A rentabilidade é diária. Qualquer dia que você entre lá no portal do Tesouro Direto, você vai ver a variação dos preços, como eu mostrei ali. É uma alternativa à caderneta de poupança, ao CDB e ao fundo DI do banco, principalmente para pequenos investidores. É também uma alternativa para a gente fazer o nosso colchão de liquidez, a nossa reserva de emergência lá, que a gente falou. Essa é uma das formas mais seguras que existe para botar o dinheiro da nossa reserva de emergência. Ou seja, quando a Selic sobe, a sua rentabilidade aumenta. Se a Selic for reduzida, a sua rentabilidade não reduz, assim, ela diminui, quer dizer que ela não é negativa, ela é positiva, porém com um crescimento menor. Ou seja, ela cresce menos, mas ela rende sempre positivamente, a não ser pelaquela questão do deságio que eu falei ali no início. Fora isso, o acompanhamento da Selic ou vai ser uma subida muito grande ou vai ser uma subida muito pequena, mas normalmente é uma subida. Rentabilidade linear, o preço do título sobe diariamente de acordo com a Selic do dia. Portanto, é o título mais conservador, pois não oferece risco no resgate antecipado. Então, assim,
o lugar mais seguro que existe para a gente investir o nosso dinheiro entre todos as possibilidades no mercado financeiro aqui no Brasil é o Tesouro Selic. A gente pode investir nele diretamente através do Tesouro e pode investir nele através de um fundo de investimento de banco, por exemplo. Mas esse banco praticamente vai estar comprando o Tesouro Selic 100% na carteira dele. Então, a gente vai ver que em alguns momentos é vantajoso fazer isso diretamente, algumas vezes é vantajoso fazer isso via fundo de investimento, se for um fundo que, por exemplo, a taxa de administração é zero. Tranquilo? Alguém tem uma dúvida sobre o Tesouro Selic? Hoje, pessoal, antes que vocês talvez tenham essa dúvida aí, a gente, não só hoje, né, mas assim, como é que vai ser a sequência do curso, como é que é a lógica aqui do que a gente está vendo. Primeiro, a gente vai cobrir toda a extensão de produtos financeiros. No momento nós estamos falando de renda fixa, vamos falar um pouco de renda variável mais para frente, vamos falar de outros produtos. Então, a gente não tem como ir para a parte prática de investir, de montar carteira, sabe, de fazer, o que eu compro, qual é o melhor produto que eu devo investir, qual o percentual que eu devo investir nesse produto e tudo mais, a gente vai ver isso. Mas até a gente chegar nessa parte, a gente vai ter que cobrir uma parte teórica, conceitual, de entender o que é cada produto. Então, na aula passada, a gente não estava nem falando dos produtos de investimento. A gente estava falando, basicamente, das questões macroeconômicas. Agora, nós vamos começar a falar dos produtos financeiros que a gente tem à nossa disposição para investir. Mas, por exemplo, então eu estou falando aqui dos tesouros e eu não estou entrando na plataforma, mostrando como é que você compra um título. Ainda não é propósito dessa aula, mas a gente vai ver isso em algum momento para frente, tá? Então, por enquanto, nós estamos na parte conceitual. A Cíntia perguntou, se uma aplicação tem taxa de administração zero, como o banco ou corretora ganha dinheiro? Com aquele produto, Cíntia, ele não ganha dinheiro, mas ele atrai você como cliente para a base deles, para, além daquele produto, investir em outros que ele ganha dinheiro. Então, funciona como um atrativo para captação de clientes para ele fazer negócio, entendeu? Vamos lá. Tesouro pré-fixado. Era conhecido antigamente como letra do Tesouro Nacional, né? Agora é chamado de Tesouro pré-fixado. É aquele que tem a característica de você saber exatamente que no dia que ele vence, seja qual for a data, ele vai valer R$1.000. Isso não é um exemplo hipotético, não. Tá? Isso é uma regra desse título específico. Todo tesouro pré-fixado, na data do seu vencimento, não importa quando que seja, se é daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos, ele tem que valer R$1.000 no dia do vencimento dele. Então, como que são indicados esses títulos? Se você acredita que a taxa pré-fixada será maior que a taxa básica de juros da economia, ou, como a gente, por exemplo, como é que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos com a taxa Selic a 2%. A inflação está com uma tendência de leve alta. As casas, os setores de análise macroeconômica das instituições financeiras, economistas de um modo geral, tendem a avaliar que a taxa Selic vai subir em algum momento no curto prazo, ou seja, é meio que um consenso do mercado que o Selic já desceu no mínimo que poderia ter descido. Poucas pessoas acreditam que vai descer abaixo de 2. É uma certeza? Não é uma certeza. Então, a maioria das pessoas tende a acreditar que daqui abaixo de 2 não desce, tende a subir. Então, imagina o seguinte, se a taxa vai subir, a Selic, e por consequência as outras taxas de juros do mercado, não é muito interessante se comprar um pré-fixado agora, porque se você comprar agora, você pré-fixa uma taxa baixa que lá na frente vai ser maior. Então, em tese, você vai perder dinheiro, ou no mínimo deixar de ganhar mais dinheiro. Então, é bom você investir quando você acredita que as taxas futuras vão cair. É o contrário do que a gente está vivendo agora. Então, agora não está num momento muito interessante para investir em tesouro pré-fixado. Se você precisar vender o título antecipadamente, o tesouro vai pagar o valor de mercado e há risco de perda potencial ou ganho acima da taxa contratada. Quanto mais longo o vencimento, maior o risco,
maior volatilidade, consequentemente, porém também maior o potencial de valorização, né? E a taxa é inversamente proporcional ao preço do título. Quando ela cai, o título se valoriza. A gente viu isso naquelas duas comparações dos preços bem claramente. Entre os 3 títulos do Tesouro, as 3 categorias de títulos, né? Selic, o pré-fixado e o IPCA, esse é o de maior risco. Não quer dizer que é um investimento extremamente arriscado, ele é de baixo risco no contexto geral dos produtos de investimento, porém, entre esses 3, ele é o mais arriscado, e a gente já viu ali que o Selic é o mais conservador de todos. Bom, a quantidade, isso aí eu já falei, né, de um tesouro pré-fixado vai valer R$1.000 no vencimento. Então, por exemplo, supondo que o tesouro pré-fixado de 2023, que estava lá no dia 30 de outubro, tem a taxa de 5,20, preço de 8,9634. Se no dia seguinte a taxa caísse para 5% ao ano, o PU, o que é PU? É o preço unitário, é aquele que a gente viu lá, voltando aqui um pouquinho, preço unitário é o PU, que a gente chama. Então, o PU se valorizaria para R$ 900,03, para que ele pudesse, no vencimento, valer os mesmos 1.000, ou seja, teria tido uma valorização de 0,41 no preço do título. Acho que isso aí já foi mostrado, então dá para entender. Aqui apesar disso aqui, essas datas serem de agosto de 2011 até agosto de 2013, para efeito visual, que é o que eu quero mostrar aqui, ela é útil. Isso mostra o conceito de marcação a mercado e marcação na curva. Essa terminologia que a gente tem que entender o que é cada uma delas. Então, aqui, o preço da curva é o seguinte. Imagina que você comprou um título pré-fixado numa data lá, valendo R$780, por aqui assim, mais ou menos. Você vai até o vencimento, se você não resgatar e levar até o vencimento, meio que a gente chama que você está com preço na curva. Você vai garantir que lá no final você vai ter alguma coisa positiva que subiu linearmente, se você não se preocupar em vender antes. Ou seja, você não vai perder dinheiro se você levar até o vencimento. Por outro lado, a partir do momento que você compra, o mercado, em função das variações econômicas, em função da taxa de juros que sobe e desce, em função da inflação que está o tempo todo alterando, em função das intervenções da política monetária, e até em função das expectativas dos investidores, principalmente, o preço do título que você tem numa carteira ele pode subir e pode cair. Então, você pode ter comprado o preço, o título, no momento aqui, por exemplo, nesse momento onde estava aqui, e você precisou vender depois, alguns meses depois, e ela estava lá na baixa, você pode ter perdido dinheiro. Por outro lado, você também pode comprar aqui na mínima e valorizar e vender aqui numa tendência de alta e fazer rentabilidades, por exemplo, de 40%, 50%, às vezes até 100% no ano com renda fixa. Então, tem gente que faz muita análise macroeconômica das tendências, das taxas de juros, como é que elas vão se comportar lá para frente, e ficam comprando e vendendo os tesouros pré-fixados para ter uma rentabilidade para tentar conseguir uma rentabilidade muito acima do que simplesmente comprar e deixar levar até o vencimento. Então, mais uma vez, é possível você ter rentabilidades maravilhosas da ordem de 40%, 50% ao ano, em alguns casos até mais do que isso. Da mesma forma também, se você precisar investir para resgatar o dinheiro num prazo logo daqui a alguns meses, você precisa daquele dinheiro por algum motivo, corre o risco de você ter que vender tendo perdido o dinheiro. Então, por isso que ele é arriscado. Mas essa curva toda de sobes e desces aqui é a curva de mercado, é quanto que ele está valendo a cada dia no mercado. Então, essa aqui é a marcação a mercado. E repare que, obrigatoriamente, na data do vencimento, eles têm que se encontrar, senão não funcionaria, né? Lá para o finalzinho, quando o prazo está ficando curto, obviamente a marcação a mercado vai se encontrando com o preço teórico da curva. Entendido aí? Alguma dúvida sobre o tesouro pré-fixado? Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, que eu tento responder. Senão, vamos passar aqui para o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+,
ele uma, é um híbrido, basicamente, entre o Selic e o... Não é bem o Selic, né? Em termos de comportamento, ele é um título que tem uma parte pós-fixada, mas não através da Selic. A pós-fixada dela é a própria inflação, que é o IPCA, e tem uma parte pré-fixada, que paga os juros. Então, ele é como se fosse um modelo híbrido. Tá? E ele é muito indicado assim, para você garantir que você tem uma rentabilidade acima da inflação, que a gente chama de um ganho real. Então, ele paga sempre, não importa o prazo que você está investindo, se você levar até o vencimento, ele vai pagar o que deu a inflação naquele período, mais uma taxa pré-definida no momento que você faz a compra. Voltando aqui naquela tabelinha, por exemplo, IPCA 2026. Se você for levar ele, se você comprar hoje e levar até o dia 15 de agosto de 2026, se você comprar um título IPCA hoje, você vai pagar R$ 2.872,47 por um título. E se você levar até essa data daqui, de agosto de 2026, você vai garantir que você vai ter o que render o IPCA daqui até lá. E lembre-se, o IPCA hoje está em 3 e pouco, 3,9% ao ano. Pode ser que esteja em 20% daqui a 5 anos. Ninguém tem como garantir. A única garantia que você vai ter, se estiver pagando, se estiver dando uma inflação de 20%, ele vai dar os 20% mais 2,78. Se a inflação tiver 5%, vai dar os 5% mais 2,78. Então ele vai dar sempre essa taxazinha pré-fixada assim, pré-fixada aqui, acima do que der a inflação. Ok? Então, essa aqui é a característica do Tesouro IPCA. Então, ele é indicado para quem visa uma aposentadoria com objetivo de longo prazo, e também são indicados para um cenário de queda do juro real, né? Porque vai caindo os juros, o preço do título vai subindo, a rentabilidade vai aumentando. Se você precisar vender o título antecipadamente, o Tesouro vai lá e paga o que estiver valendo o valor de mercado. Então, você tem liquidez diária, pode também aqui ter ganhos e ter perdas. Quanto mais longo o vencimento, maior o risco, também maior o potencial de valorização, e assim como no Tesouro Prefixado, a taxa é inversamente proporcional ao preço do título. Então, esses são os 3 grandes grupos que a gente tem aqui de investimento em tesouro. Entre eles, a gente vê variações de data, vencimento, né? E variações no caso do prefixado e do Tesouro IPCA, a possibilidade de ter aqueles que pagam juros semestrais e os que não pagam juros semestrais, pagando os juros integralmente só no final. Beleza. Quais são os custos que a gente tem para a gente investir no Tesouro Direto? Basicamente, são 2 taxas que são cobradas aí. Uma é a taxa de custódia, que é 0,25% ao ano sobre o valor que você tem lá dos títulos. Essa é a taxa de guarda, né? Custódia significa guardar os títulos lá, no caso na B3. Só que desde, se não me engano, agosto desse ano, foi isento essa taxa de 0,25% ao ano para valores investidos abaixo de R$ 10.000. Então, se você tem até R$ 10.000 lá investidos, não importa qual é o título, essa taxa de 0,25% ao ano não é cobrada. A partir daí começa a ser cobrada. Outra é uma taxa cobrada pela instituição financeira que você investe. Então, ela tem, se a gente entrar lá no site do Tesouro Direto, a gente vê que tem dezenas de instituições pelas quais você pode investir. Algumas cobram uma taxa e outras não. Por aí a gente já começa a fazer um filtro, ou seja, por que eu vou investir através de uma instituição que me cobra taxa se tem várias outras que não me cobram taxa nenhuma para investir no Tesouro Direto? Então, a gente vai ver que vale a pena a gente investir por aquelas que não cobram nada, e tem como ver isso bem claramente lá no próprio site do Tesouro, que depois eu vou mostrar. Com relação à tributação, dois impostos são cobrados aí no caso do investimento do Tesouro. O primeiro deles é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF. Isso vale, a gente vai ver que vale para várias aplicações de renda fixa, não só para o Tesouro, né? Mas já que nós estamos falando do Tesouro especificamente, como é que funciona essa regra do IOF? Ela vai regredindo de acordo com o prazo que vai se passando. Então, suponha que você investiu hoje.
Se você quisesse resgatar o seu dinheiro amanhã, um dia depois, tempo de aplicação aqui está em dias, um dia depois, você ia pagar 96% de imposto sobre o seu ganho que você teve de um dia para o outro, que já é mínimo, né, o ganho de um dia para o outro, mas mesmo desse mínimo que tem, você paga 96% desse ganho que você teve e fica com 4% dele só. Ou seja, o IOF come quase todo o ganho que você teve. E ele vai reduzindo dia após dia, regressivamente, até chegar no 30º dia, que é zero. Então, por isso que a gente fala que muitas vezes não é vantajoso você fazer um investimento de renda fixa e tirar antes de 30 dias, porque você sempre tira, quando você tira depois dos 30 dias, você fica livre de ter que pagar o IOF nesse investimento. Tá? Então, tabela regressiva é essa que está aí. Além do IOF, tem o imposto de renda. Como é que é cobrado o imposto de renda? Também a mesma a tabela, as mesmas alíquotas são cobradas também nos CDBs e outros fundos de investimento que a gente vai ver aí. Mas, basicamente, começa com uma alíquota maior, de 22,5%, tá? E aí, à medida que o prazo vai passando também, ela vai reduzindo. Então, se você investe e resgata antes de 180 dias, você paga 22,5% do lucro que você teve no investimento. Você investiu 10 e resgatou 15, sobre esses 5 de lucro vão incidir 22,5% de imposto de renda se você vender, no caso do título do Tesouro, num prazo inferior a 180 dias. Se vender num prazo entre 180 e 360 dias, vai pagar 20% de imposto. De 360 a 720, 17,5%, e acima de 720, a alíquota mínima, que é de 15% de imposto de renda. Tá? Então, quando você faz a venda, quando você faz o resgate, você já recebe o valor líquido deduzido já do imposto de renda disso daí. Não precisa fazer conta nenhuma, não precisa pagar por fora, nada disso. A própria B3, né, o próprio site do Tesouro já faz a conta e te disponibiliza o valor líquido na hora da venda. Então, assim, por aqui a gente já vê que uma regra que vale para qualquer produto de renda fixa que a gente vai ver aqui para frente. Quanto mais a gente ficar comprando e vendendo com prazos menores, mais a gente vai estar pagando imposto. Então, não é uma coisa muito inteligente a gente ficar comprando e vendendo e ficar girando. De preferência, se a gente puder deixar prazos de pelo menos 2 anos, a gente vai estar garantindo que a gente vai pagar uma taxa de imposto mínima possível permitida pelo governo. Ok? Bom, falamos também na aula passada, e eu também no iníciozinho dessa aula falei isso novamente aqui, esses três grandes grupos onde a gente pode emprestar o nosso dinheiro para quando a gente está falando de renda fixa, que é o governo, a gente empresta do governo comprando os títulos públicos, empresta para os bancos comprando os produtos financeiros que os bancos nos disponibilizam, que a gente vai ver quais são, e as empresas também têm produtos financeiros para serem oferecidos, que a gente, ao investir, está emprestando dinheiro para as empresas, para elas se financiarem e girarem o seu negócio. Então, a gente vai falar, já falamos dos produtos do governo, que são os títulos públicos, vamos falar dos produtos de banco e de empresa. O Ed está perguntando aqui, se a gente faz investimentos recorrentes até o vencimento do título, como é feita a conta do imposto? Para cada, não sei se foi, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Se você pegou um título lá, vamos supor, Tesouro Selic 2025, você comprou um pouco hoje, passou um mês, fez um novo aporte, passou um mês, fez um novo aporte e foi fazendo compras recorrentes. Acredito que é isso que você está querendo dizer. Para cada aporte que você faz, o Tesouro Direto tem um controle separado. Tá? Então, ele controla aquilo individualmente. Por mais que você saiba que você tem, eu tenho um bolo lá, que eu fui botando 1.000 por mês, está com 20 mil. Na hora de vender, ele pega por ordem PEPs, que a gente fala, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, ou seja, aquele mais antigo que você comprou vai ser o primeiro que vai sair. Então, se você comprou lá hoje, R$1.000 hoje, R$1.000 daqui a 6 meses, R$1.000 daqui a 2 anos, você investiu 3.000, se você for vender esses 3.000 daqui a 2 anos e meio, por exemplo,
aqueles primeiros R$ 1.000 vão ser tributados a 15%, porque já passou mais de 2 anos. Os segundos R$ 1.000 vão ser tributados a uma alíquota intermediária ali. E os últimos R$ 1.000, aliás, não, né? Os ganhos referentes a ele, não os R$ 1.000, né, propriamente. Os ganhos referentes aos primeiros R$ 1.000, os ganhos referentes aos segundos R$ 1.000 e por aí vai. No último, vai pagar a alíquota máxima de que é 22,5%. Foi isso que você quis perguntar, Ed? Que esclarece aí se era essa a dúvida. Show. Vamos lá, então. Aí vamos falar sobre os títulos bancários, que vocês já conhecem, tenho certeza, pelo menos de nome, vários deles. Não todos, mas vários deles. Mas antes de a gente falar dos títulos que a gente tem bancários, vamos entender um pouquinho, né? A Cíntia perguntou, pô, como é que o banco ganha dinheiro, né? Se a gente investir num fundo com taxa zero, né? Então, naquele fundo especificamente, ele não ganha dinheiro. Mas, basicamente, o banco ganha dinheiro através de dois... Não é só isso aí está bem resumido, né? Dois grandes grupos, mas, basicamente, se resume a esses dois aí. Intermediação financeira, ou seja, que a gente chama de spread, que é, basicamente, a diferença entre um dinheiro que ele capta de um cliente e esse mesmo dinheiro que ele oferece para um outro cliente. Então, por exemplo, se você faz um depósito lá na sua conta à vista e você não está nem investindo nada, é o melhor dos mundos para o banco, porque seu dinheiro está parado lá, ou seja, ele está te pagando zero e está pegando aquilo para emprestar, por exemplo, através de um cheque especial para alguém que está endividado, cobrando 10% ao mês. Mesmo que você faça um investimento no banco pagando um CDB, ele vai te pagar uma taxa de CDB que é muito menor e vai poder investir, disponibilizar um crédito para alguém que está precisando pegar dinheiro emprestado a uma taxa muito maior. Então, essa é a diferença entre como ele capta com o cliente e o que ele oferece para o outro é o spread bancário. Então, essa é a principal fonte financeira dos bancos, né, de renda. Uma segunda fonte é através de produtos e serviços, como, por exemplo, seguros, cartão de crédito, transações. Então, as taxas bancárias que a gente... taxa de manutenção de conta e por aí afora, são vários produtos que o banco oferece que eles vão rentabilizando lá com a venda desses produtos. Então, basicamente, são esses dois. E que riscos que a gente tem? Que a gente estava falando de risco, né? No início a gente estava falando do risco de emprestar para o governo, que é o menor risco de crédito entre esses três grandes grupos que a gente pode emprestar, né? Que é governo, banco e empresas. Quais são os riscos de emprestar para o banco? Basicamente, é o risco de o banco quebrar. Ou seja, o risco do banco ficar insolvente, né? Não ter capacidade financeira para pagar todos os clientes que têm dinheiro lá investido com ele, porque foi só... a gente vai ver que tem casos que isso acontece, né? Todo mundo sabe, já tem vários bancos que já quebraram, e quando isso acontece é uma coisa meio que generalizada, né? Quanto mais sólido for o banco, obviamente, menos atrativas serão as taxas que eles vão pagar. É sempre uma relação entre risco e retorno. Por isso que você pega grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, esses bancos mais tradicionais, mais robustos, mais parrudos e tudo mais, via de regra, os produtos investidos que a gente investe nesses bancos têm uma rentabilidade menor. Aí você fala, poxa, tem outro banco ali, a gente vai ver que tem bancos que a gente não são nem bancos que têm agências assim na rua, são bancos que muitas vezes a gente nem conhece, nem sabia que existia, nomes que alguns de vocês aqui talvez nunca tenham ouvido falar, mas que existem como bancos de investimento e que oferecem esses produtos financeiros, pagando uma taxa muito melhor. Aí é sempre aquela análise que a gente tem que fazer. Pô, vale a pena eu investir num produto de um banco que é menos sólido para ganhar uma taxa maior? Para isso, a gente vai ver instrumentos de fazer essa análise e, em última instância, cada um vai ter que decidir pessoalmente que nível de risco que topa correr para ganhar uma taxa maior. Mas, basicamente, aquele que tem mais solidez vai oferecer uma taxa menor em troca dessa solidez. Aquele que é mais arriscado, vai falar assim, ó, eu sei que eu tenho um risco maior e justamente por isso eu te ofereço uma taxa maior para você vir investir comigo. Bom, como é que a gente identifica se um banco é arriscado ou não para a gente emprestar dinheiro? Basicamente, a gente vai ver
alguns indicadores. Um deles é esse que está escrito aí, que é o índice de Basileia, que ele mede essa capacidade de solvência dos bancos, ou seja, a capacidade do banco poder pagar todos os seus clientes. Ele mede a relação entre o capital do próprio banco, ou seja, o dinheiro que é do próprio banco, a proporção desse recurso em relação ao dinheiro que o banco tem que não é dele, ou seja, dinheiro de clientes, por exemplo. Então, ou seja, quanto que o banco tem em relação a quanto que ele tem dos outros clientes que não é o dinheiro dele. Ou seja, quanto maior for essa relação, melhor, porque imagina, se eu tenho lá, só para a gente fazer valores hipotéticos aqui, fora da ordem de grandeza dos valores do banco, mas se eu tenho R$ 1.000 de dinheiro meu, próprio meu, e eu tenho 2.000 que não são meus, no meu balanço lá, eu tenho uma relação de 50%, ou seja, 1.000 sobre 2.000 dá 0,5, 50%. Que seria, esse é o índice de Basileia. O índice de 50%, diga-se de passagem, é um índice excelente, altíssimo, que poucos bancos vão ter, porque acaba que eles não precisam ter isso tudo na prática. A gente vai ver que um nível aceitável está acima de 11%, mas se estiver acima de 17%, é um número mais conservador ainda, melhor ainda. E como é que a gente analisa isso na prática? Poxa, eu não faço ideia, como é que eu vou saber que o banco que eu estou investindo, qual é o índice de Basileia, que coisa difícil e tal. A gente vai ver que não é difícil, é simples. Tem um site aqui chamado bancodata.com.br, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e a gente vai fazer a análise de alguns bancos ali para a gente ver como que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Deixa eu só entrar no site do banco aqui para a gente ver isso. Espera aí. Abrindo a minha tela aqui, só um minutinho. Demorando. Espera aí, pessoal, tá dando algum... Vou fechar aqui de novo e abrir novamente. Estão vendo minha tela aí? Não estão vendo, eu acho, né? É só um minutinho, por favor, que... Agora acho que vai. Desculpa aí. Vamos lá, estão vendo a tela, né? Só me dá um retorno aí, se está tudo ok, a tela agora. Sim, beleza. Então vamos lá, eu digitei aqui, ó, bancodata.com.br, tá? É o site que vocês vão entrar. E aqui é um site que tem todas as instituições financeiras que operam aqui no Brasil. Então, vocês podem pegar aqui, por exemplo, Itaú. Digita aqui, digita procurar, e ele vai trazer os resultados do Itaú. Por exemplo, pega aqui o conglomerado Itaú, clica nele aqui, e ele vai trazer algumas informações bem simples e bem diretas, sem nenhuma complexidade.
para a gente ver se um banco é um banco sólido ou se não é um banco sólido. Está carregando a página aqui, está demorando um pouquinho. Já era para ter carregado, não sei porque que demorou. Carregou aqui agora. Vamos lá, ele está mostrando aqui, primeira coisa, índice de Basileia está em 13,3%. Lembra que eu falei que se tivesse acima de 11 era legal. E o índice de imobilização, que é quanto que o capital do banco está imobilizado, ou seja, quanto menos imobilizado, mais fácil ele tem para pagar os clientes dele. Então, quanto menos imobilizado, melhor, e aqui, quanto maior o índice de Basileia, é melhor. Dá para a gente ver pelo reloginho, assim, o verde aqui está à direita, ou seja, quanto mais esse ponteiro chegar à direita, em tese, 100% seria o melhor dos mundos aqui no índice de Basileia, mas a gente não vai ver isso nunca. Já o índice de mobilização é o contrário, quanto mais baixo, melhor. Mas aqui a gente vai ver outras coisas, por exemplo, o Banco do Itaú, última publicação em março de 2020, lucro líquido de 3,4 bilhões, patrimônio de 135 bilhões, ativo total 1,8 trilhão. E aqui a gente vê um histórico dos últimos 4 anos dos lucros. Então você vê que está sempre positivo, 2017, 2018, 2019 e 2020, apesar de estar abaixo aqui, provavelmente vai fechar abaixo em relação a 2019, mas está muito abaixo, não é porque despencou tanto assim não, é porque é um resultado parcial. Repara que aqui nós estamos vendo com data de corte até março de 2020, então, ou seja, 3 meses apenas do ano de 2020, por isso que está baixo assim, né, que houve uma queda acentuada. Então a gente vê que é um banco saudável, que é um banco com índice de Basileia bom e com índice de imobilização também bom. A gente consegue ver outras coisas, assim, ó, aqui do lado esquerdo tem lucro líquido trimestral, patrimônio líquido, composição da receita, composição das despesas. Se a gente quiser, a gente pode ver todos esses indicadores aqui. Mas só de ver, eu não quero trazer, que vocês virem especialistas em análise financeira, porque não precisa. Só de ver o índice de Basileia e o de imobilização e os lucros aqui, com esses 3 indicadores, a gente já consegue ter uma visão bem assim imediata se é uma instituição saudável para a gente investir um produto financeiro daquela instituição ou não. Vamos pegar um exemplo aqui agora de outra instituição, só para a gente fazer uma comparação. Os bancos virtuais entram nessa sim, Simone. Vou pegar inclusive um deles aqui agora, o Nubank. Qualquer instituição financeira entra aqui. Nubank, vamos ver se o Nubank é um bom banco ou não para a gente investir o nosso dinheiro. A gente clica aqui, vem no Nubank, e a gente vai ver o seguinte. Também com a publicação em março de 2020, lucro líquido menos 119, ou seja, prejuízo de 120 milhões. Um patrimônio líquido de 927 milhões, um ativo de 26,8 bilhões. Lembra que aqui o Itaú era trilhão, aqui, no caso do Nubank, são 12,4 bilhões. Já vê que o porte é completamente diferente. Ele tem um índice de Basileia muito alto, muito bom, de 85%, e aqui ele não está mostrando o índice de imobilização, no caso do Nubank. Mas vamos dar uma olhada nos resultados aqui de lucro ou prejuízo. Ele vem, desde 2017, só dando prejuízo. 117 milhões de prejuízo em 2017, se bem que aqui é parcial também. 100 milhões de prejuízo em 2018, 300 milhões em 2019 e até março de 2020, 120 milhões de prejuízo. Então é um banco que vai quebrar? Nesse caso especificamente aqui, é um exemplo bem claro de que a resposta é não. Por quê? Porque, primeiro, é uma fintech que tem por característica, num período, na fase de maturação, ter muita injeção de capital, ou seja, os sócios aportam muito dinheiro com o objetivo de valorização do mercado dessa empresa no mercado, para vários motivos aqui, para render lá na frente e vender para algum outro banco
por um valor de mercado muito maior, ou simplesmente para você bancar um crescimento agora da carteira de clientes com o objetivo de depois ter um retorno disso através de lucro mais lá para frente. Ou seja, é um tipo de empresa que aceita, que tem poder de caixa, isso é importante que se diga. A diferença de um banco que está quebrando para esse. Isso aqui ele tem recursos, tem caixa, que não são gerados através dos clientes, mas e sim dos sócios investidores, tem caixa para bancar o crescimento, alguns anos de crescimento com prejuízo, até que esse resultado se torne lucro. Um exemplo clássico disso, que foi assim durante anos, foi a própria Amazon, que a gente vê a maior potência que é hoje em dia aí nos Estados Unidos. Durante anos e anos e anos, a Amazon só dava prejuízo. Não necessariamente isso significava que era uma empresa ruim que estava prestes a quebrar. Era simplesmente um modelo, né, de negócios que tem a sua fase de maturação mais de longo prazo. Mas assim, tá, e na prática, vale a pena botar um CDB ou investir num produto financeiro do Nubank? Eu, dadas essas condições aqui, não investiria. Eu até tenho minha conta do Nubank, mas uso ela para giro das despesas do dia a dia, não para investimento de um produto financeiro nela. Eu acho que tem outras instituições que a gente consegue analisar e investir com mais segurança, sem precisar correr riscos. Então, a gente pode pegar, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um banco ABC. Não sei quantos de vocês aqui conhecem um banco ABC. É um banco que não é muito conhecido, mas que se entrar nessas plataformas de corretoras aí, vai ter CDB do Banco ABC, CDB do Banco LCI do Banco ABC e tudo mais. A gente vai ver o que é um CDB e o que é uma LCI. Você pega aqui, ó, é um banco que tem lucro, 81 milhões, 48 bilhões de ativos e tudo mais. E é um banco que vem, apesar de a gente não conhecer muito, 418 milhões de lucro em 2 anos aqui, 528, 81, ou seja, você vê que é um banco, apesar de pequeno, saudável, conta redondinha. O índice de Basileia não carregou aqui, não deu para ver, está carregando ainda. Mas pelo lucro, você já vê que é um índice, que é um banco, sabe, que funciona com as contas no verde, não no vermelho. O índice de Basileia mostrou aqui agora, 14%, que é muito bom. O índice de imobilização baixíssimo, de 0,5, que também é excelente. Então, se você pegar um CDB de um banco ABC, mas ABC, eu nunca ouvi falar nesse banco. Mas tudo bem, a gente vai ver que tem forma de se proteger e talvez você consiga investir ganhando mais do que num investimento no Itaú, no Banco do Brasil da vida, por aí afora. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode vir sempre aqui para consultar, para ver se vale a pena investir ou não em algum banco, dado se alguém estiver oferecendo um produto financeiro para investir naquele banco. Tranquilo? Vamos voltar então aqui para onde a gente parou aqui. Então, uma ferramenta bem tranquila, que dá para olhar lá e de cara sair daquelas furadas que a gente identificar que não são bancos bons para a gente investir. Por que eu estou falando, por exemplo, deu o exemplo do Banco ABC? Obviamente, ninguém aqui tem conta no Banco ABC, até porque não é um banco que você abre conta corrente para operar. Mas a gente, não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de abrir conta em corretora, que eu falei também nas aulas passadas, para já ir pesquisando e abrindo a conta. A partir do momento que a gente entra nos universos das corretoras, a gente começa a se deparar com uma oferta de vários produtos financeiros que muitas vezes são de vários bancos que a gente não, a princípio nunca tinha tido contato, e o ABC é um deles, por isso que eu trouxe aqui. Bom, além disso, tem uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito, que a gente também já falou um pouquinho disso aqui, não sei se eu cheguei a abordar, mas o que é o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada que foi feita, os próprios bancos se juntaram e falaram assim, vamos criar um fundo para que a gente, como um conglomerado de bancos, de alguma forma proteja os investidores e dê segurança para que eles tenham confiança em investir com a gente. Então,
é uma coisa exclusiva dos bancos. O governo não participa em nada disso daqui. Os bancos se reúnem, cada um deles contribui com 0,0125% dos valores que eles dão em garantia, né, para os seus clientes. E é isso que eu falei, funciona como uma espécie de um seguro para o investidor. Então, eles garantem até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, por exemplo, se você tem 250 mil no banco A, 250 mil no banco B, C e D, até aí soma 1 milhão. O Fundo Garantidor de Crédito garante 250 mil por CPF até 1 milhão. Então, você pode ter até 250 mil em 4 instituições diferentes, que se acontecer alguma coisa aí, o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir até esse limite. Com ressalvas que a gente vai ver aqui para frente, que não é 100% garantido, a gente vai ver. O que esse fundo garante? Ou seja, quais são os produtos que estão cobertos por esse fundo? São os depósitos à vista que a gente tem em conta corrente, poupança, CDB, RDB, notas compromissadas, letras de câmbio, letras hipotecárias, letras do crédito imobiliário e letras do crédito do agronegócio, que a gente vai ver cada uma dessas aqui agora em mais detalhes. Mas antes da gente ver, vamos falar um pouquinho mais desse fundo garantidor de crédito, porque num primeiro momento pode dar a impressão que fala assim, então tudo bem, né? Se o banco é arriscado, não precisa nem ver se o banco é arriscado ou não. Basta que eu invista no valor inferior a R$250 mil que eu estou protegido. Se o banco quebrar, eu tenho meu dinheiro de volta. Não é exatamente assim. Então aí a pergunta é, o fundo garantidor de crédito, ele garante mesmo? Será que ele garante mesmo um caso de quebra? Para isso a gente tem que analisar um pouquinho as contas do FGC. O que ele faz aqui? Ele tem a garantia de até 250 mil. Esse é o balanço do banco. Até dezembro de 2019, ele cobria 51% dos depósitos que estavam nas contas bancárias dos bancos aí. E ele tem uma cobertura de 99,67% dos clientes. O que significa isso? Significa que 99,67% de tudo que está nos bancos está coberto? Não. Significa que 99% dos clientes são elegíveis para estar cobertos por ele. Porém, se a gente olhar aqui, ele cobre aqui, basicamente 2,5%, 2,3% do sistema. É o total de liquidez do volume do sistema. Ou seja, se o banco tiver uma quebradeira geral assim no sistema bancário, todos os bancos, basicamente ele vai cobrir só 2,3% do total que tem investido lá. Na realidade é o dobro disso, porque a gente teria que pegar o 2,3% e dividir por 51% aqui, que é o total de depósitos cobertos. Daria 4,6%. Mesmo assim, é um valor muito pequeno. Então, se um banco pequeno quebrar, é possível que o Fundo Garantidor de Crédito reembolse todos os investidores que tem naquele banco. Se for uma quebradeira geral, sistêmica, com certeza pode-se dizer que muita gente vai ficar sem ter o dinheiro que tinha investido lá no banco. Então, por isso que a gente não pode confiar no FGC assim totalmente de forma cega. A gente tem que saber que o sistema tem um limite. Não é igual um seguro que você contratou e que não importa se acontecer um sinistro lá, a seguradora vai te reembolsar de qualquer forma. Tem risco também. Então a gente tem que ir, mesmo assim, sabendo que tem o FGC, mas avaliando o risco de cada investimento que está fazendo no contexto geral. Tá? Quais são as principais características do FGC? Ou melhor, do FGC não. Desculpa, dos títulos bancários, de um modo geral. Eles são garantidos pelo FGC, eles não sofrem marcação a mercado, ou seja, aquela questão dos títulos do Tesouro que eu falei lá, que ficam variando o tempo todo, a cada dia, um título bancário não tem essa variação. Se você comprar um CDB, você não vai ver, meu CDB hoje está valendo tanto, agora no dia seguinte meu CDB caiu. Não tem essa variação diariamente no mercado. Então, não sofre marcação a mercado. Sofre o que a gente chama de apenas marcação na curva. Você não consegue ter ganhos acima do contratado, nem perdas abaixo do contratado, que a gente viu que consegue ter isso nos títulos públicos. Eles também não podem ser negociados no mercado secundário, ou seja, eu não posso comprar um CDB de um banco e depois vender esse CDB para uma terceira pessoa que não seja o próprio banco.
E também não existe taxas atreladas, como, por exemplo, taxa de custódia, taxa de corretagem, etc. Você compra aquele produto lá, investe e não paga nenhuma taxa adicional. Então, essas são as características dos títulos bancários de um modo geral. Tá? Mas quais são, né, esses produtos de banco que a gente conhece, que a gente vai ver? Bom, antes da gente falar de todos os produtos, tem uma exceção aqui, que apesar de ser um produto bancário, ele não é coberto pelo FGC, e também eu não chamaria isso aqui de investimento, mas é importante a gente fazer essa ressalva aqui, porque não sei se todo mundo conhece, tem gente que às vezes isso aqui acaba investindo no título de capitalização, e que se é o caso de alguém aqui, pessoal, que tem alguma vez comprado, ou que tem o título na carteira e tudo mais, não vale a pena, tá? É um péssimo negócio, é um excelente negócio, está escrito aqui embaixo, mas de forma irônica, é um excelente negócio para os bancos. Para o investidor, não posso nem chamar de investimento. E é um dos produtos que os bancos mais querem nos oferecer, justamente porque, para eles, é o melhor dos mundos, ou seja, praticamente não pagam nenhuma taxa, nenhuma rentabilidade em cima disso daí. Além do que seu dinheiro fica preso lá, prazo mínimo de 12 meses de carência, eles vendem uma não é nem uma ilusão, né? Vendem assim uma atratividade que tem, de que tem sorteios, né, mensais, que você pode ganhar uma bolada e tudo mais, ou seja, te fazem querem te pegar, te fisgar com a possibilidade que você pode, além de você estar com dinheiro investindo ali, como se fosse uma reserva que você está fazendo, você ainda tem a chance de ser premiado e ganhar uma bolada maior. Mas, se você gosta de ter chance de ser premiado e ganhar uma bolada maior, sugiro que você separe em duas coisas. Pega esse dinheiro que você investiria aí e bota no Tesouro Selic, por exemplo, e paga uma parte e investe na Mega Sena, por exemplo, que a chance que você vai ter de ganhar lá se não igual, maior. Então, acho que, já que é para ganhar com loteria, é melhor que você vá na lotérica direto. Márcia está dizendo aí que já caiu nessa. Quem nunca caiu nessa, né? Principalmente pessoas físicas e pessoas jurídicas também, assim, isso é muito forte nas contas de pessoa jurídica, porque os bancos até apelam por uma questão de reciprocidade, que eles chamam, olha, eu vou liberar para você um crédito aqui, mas, poxa, em contrapartida, compra aqui um título de capitalização comigo. É meio que uma forma de você fazer uma média com o gerente do banco para ele te liberar um crédito caso você precise fazer um investimento. Se for um poder de barganha assim, mesmo assim, eu tento evitar isso ao máximo. Às vezes você acaba por uma questão, mais uma vez, de reciprocidade, acaba fazendo, mas assim, entenda que, do ponto de vista de investimento, cai fora, porque não é investimento isso. Bom, além disso, tem a poupança, só para a gente contextualizar a poupança que todo mundo conhece, caderneta de poupança, o investimento mais popular para a população como um todo, mas ela tem as características que são o seguinte: atualmente a poupança ela tem uma regra que ela é vinculada à Selic, ou seja, se a Selic for superior a 8,5% ao ano, coisa que era há alguns anos atrás e agora há muito tempo já deixou de ser, ela pagava a taxa referencial, que é a TR, mais 0,5% ao mês. Era o que pagava anteriormente. A partir do momento que a Selic cai abaixo de 8,5% ao ano, aí muda a regra da poupança. Ela paga 70% da Selic. Ou seja, se a Selic hoje está pagando 2% ao ano, significa que a poupança está pagando 1,4%, 70% de 2%. Tá? E uma outra característica da poupança é que ela tem uma rentabilidade apenas no dia do aniversário. Né? Esse termo aí não é um termo muito, uma palavra apropriada, porque se você investe lá todo dia 15, se eu botei um valor hoje no dia 15, e eu resgatar no dia 14 do mês seguinte, em tese não vai ter rendimento nenhum. Só no dia 15 é que renderia esse rendimento mensal que ela dá. Então, diferentemente do Tesouro Direto, que você bota hoje, amanhã já está rendendo. E uma ressalva que é importante ser feita aqui é que essa regra aqui que eu falei aqui em cima, ela só passou a valer a partir de 3 de maio de 2012. Então é importante dizer que quem tem, por acaso, poupança
cujos aportes nessa poupança foram feitos antes dessa data aqui de 2012, que se você não tirou até hoje não vale a pena resgatar, porque ela está pagando, continua pagando TR mais 0,5%, ou seja, está pagando 6% ao ano, o triplo do que está pagando a Selic hoje. Ou seja, você tem um investimento super conservador, pagando 3 vezes mais do que está pagando a taxa Selic. Só que só vale para aquelas poupanças antigas. Se você for fazer aportes novos agora, vai cair naquela taxa que eu falei, de 1,4% ao ano. Mas é importante dizer, porque se a gente não fizer essa ressalva, pode ser que eu tenho minha poupança, então eu vou tirar a da minha poupança porque não está rendendo nada. Tem que reparar se o valor que você tem lá é antes ou depois dessa data de 3 de maio de 2012. E aí a gente vai para os CDBs, né? O que é o CDB? É um certificado de depósito bancário, bem parecido com o CDI, que a gente explicou lá, que é aquela taxa que é o certificado de depósito interbancário, porque era entre os bancos. Aqui, como é entre o banco e o investidor, é um certificado de depósito bancário. Ele também pode seguir as mesmas regras do Tesouro, pode ser pré-fixados, pós-fixados ou indexados à inflação. Então, a gente sempre vai ver um CDB pagando uma taxa fixa X% por um prazo lá, ou pagando tantos por cento do CDI, ou pagando IPCA mais uma taxa, igual a gente viu nos títulos públicos. Eles podem ter liquidez diária, ou seja, resgatado a qualquer momento, ou também podem ter um prazo fixo, que você investe hoje e tem que esperar o vencimento para só resgatar no vencimento. Então, a gente tem que estar sempre entendendo exatamente qual deles que a gente vai investir e como é que funciona aquele para não correr o risco de, por exemplo, muitas vezes você vê assim, tem um CDB que está pagando aí 170% do CDI, só que é um prazo de 8 anos, ou seja, você tem que ficar preso, amarrado ali durante 8 anos. 8 anos acontece muita coisa, muda governo, entra novo presidente, a política monetária muda por completo e você se comprometeu com um prazo lá que você não pode fazer nada se a economia andar para um lado muito desfavorável. Então não é bom você se prender a produtos assim que você não tenha liberdade de se desfazer num prazo razoável de tempo. A tributação é igual ao do Tesouro Direto que a gente viu lá, aquelas alíquotas que são decrescentes de 22,5%, que vai caindo até 15%, que é o mínimo, tá? Então, passando direto aqui. E aí, a gente vai para, além do CDB, outros produtos muito comuns que tem nos bancos são o LCI e a LCA, que são as letras de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. O que significa isso? É um título também que o banco emite, título da dívida, né, que o banco emite. A diferença é que eles estão lastreados nesses dois mercados específicos aí, ou no mercado imobiliário ou no mercado do agronegócio. Como assim lastreado? O banco, por exemplo, ele empresta dinheiro para um produtor rural lá, que tem um agronegócio, para ele investir em máquinas, equipamentos lá, para fazer o negócio dele crescer, a uma taxa. E aí, a partir do que ele recebe isso, ele pega e disponibiliza, fica garantido com esse empréstimo que ele fez lá no agronegócio, e a partir daí ele cria um produto que chama LCA e comercializa no mercado a uma outra taxa. Ou seja, quem está garantindo lastreando essa operação, em última instância, é aquele produtor rural lá que tomou dinheiro emprestado no banco, que deu as garantias lá para o banco. Se fosse no mercado imobiliário, a lógica é a mesma. A principal diferença aqui, o fundo imobiliário, o LCI, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Lucas. A gente vai falar de fundo imobiliário não hoje, mais para frente, tá? O nome, apesar de ser parecido, são produtos diferentes e características bem diferentes também. Não é uma letra de crédito imobiliário, não. Bom, mas a gente vai ver isso numa aula mais para frente, então não vou entrar na explicação do que é um fundo imobiliário agora. As LCIs e LCAs, elas não têm incidência de imposto de renda, são completamente livres do imposto de renda. E uma característica, elas têm prazos mínimos de 3 meses. Podem ter prazos maiores do que esse, mas no mínimo 3 meses. Você não vai nunca conseguir investir numa LCI ou LCA que você possa resgatar na semana que vem ou daqui a um mês. Tá? Bom, e aí,
a primeira pergunta que a gente já começa a ter é, poxa, do ponto de vista, assim, se um banco me oferece um CDB ou um LCI, um tem imposto de renda, o outro não tem, o que vale mais a pena eu investir? Né? Como é que eu começo a entender esses produtos e perceber qual que é melhor em termos financeiros para eu investir ou não? Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Imagina que hoje, 9 de novembro, né, 2020, a gente tem um banco que está oferecendo para a gente duas opções de produto. Uma LCI, pagando 130% do CDI, e um CDB pagando 135% do CDI. O que é melhor investir? Qual dos dois produtos é melhor a gente investir se a gente ficar restrito exclusivamente a esses dois? A gente vai ver aqui, e aqui é só uma questão de ter prazo, né? Um ano dá 365 dias corridos, que equivalem a 252 dias úteis nesse período. Aqui tem a tabela de incidência do imposto de renda que eu já comentei. E aqui que é importante a gente comparar um com o outro. Se a gente pegar 130% do LCI, equivale a 2,48% ao ano. 135% do CDB equivale a 2,57% ao ano. Então, se a gente pegar os R$1.000 investidos aqui e fizer uma comparação, daqui a um ano, o do LCI vai estar valendo 1.024, do CDB vai estar valendo 1.025. Não se apeguem muito aqui à diferença de valores absolutos, porque é mínimo, mas é só para a gente entender a conta, como é que é feita aqui. Então, se a gente fosse ver apenas o rendimento bruto, concluiria que o CDB está ganhando, o CDB rende melhor. Só que o LCI não tem incidência de imposto de renda, e o CDB tem, e para esse prazo aqui de 365 dias, ou seja, acima de 360, ele cai nessa faixa aqui, de 361 até 720, então a alíquota é 17,5%. 17,5% sobre os 25 que deu de rendimento, dá 4,5% de imposto de renda que tem que abater desses 1.025. Então ele cai para 1.021. Ou seja, se a gente for ver, a LCI continua com rentabilidade de 2,48, porque não diminuiu por causa do imposto de renda. Já o CDB diminuiu e paga menos, uma rentabilidade final de 2,12% ao ano. Então, às vezes a gente só olhando assim para essa primeira informação que o banco oferece, a gente pode ficar iludida. Poxa, 135% é mais do que 130%, então eu vou nesse aqui que está me pagando 135%. Cuidado, tem que fazer conta. E aí, essa planilha, eu vou mostrar ela aqui para vocês também. Na realidade, eu fiz essa planilha aqui para disponibilizar, um bônus que eu vou dar para vocês também, que eu acho que é bem legal, para vocês poderem fazer essa comparação. Opa, eu voltei para a mesma tela aqui. Deixa eu voltar para a planilha. Agora sim, estou na planilha. Vou disponibilizar para vocês poderem simular vários investimentos que tem aqui, mas basicamente, só para vocês já ficarem cientes, para não bagunçarem as fórmulas, está escrito aqui, inserir valores apenas aqui. Então, por exemplo, aqui, no caso, por exemplo, você tem 3 abas aqui, que são as pós-fixadas, que é com percentual do CDI. Você pega o produto que você quer que, eu vi lá um produto banco, 130% CDI e um 140% CDB, por exemplo, num prazo que vai vencer daqui a 3 anos. Então, você pode ir simulando esses valores que estão aqui, mudando esses valores que estão aqui. Porém, daqui, fora esses, não muda nenhum para não bagunçar as contas. Então, ele automaticamente já faz a conta aqui do imposto de renda, já faz a continha do que é melhor no final e te dá a comparação. Então, por exemplo, 130% da LCA ainda é melhor do que 140% do CDB. Ainda mostra aqui, 130% do LCA equivale a um CDB de 152%, ou seja, para você bater uma LCI de 130, você teria que ter, nesse prazo, porque a alíquota do imposto de renda influencia, você precisaria ter um CDB te pagando 152%, senão não seria vantajoso. Então, isso para CDBs pós-fixados. CDBs pré-fixados, tem uma outra abazinha aqui, que basicamente você vai só botar as taxas, aí não mais percentuais do CDI, mas taxas diretas do pré-fixado.
E por último aqui, vinculados ao IPCA. Então, vocês vão poder simular isso daqui à vontade. A gente vai ver depois, umas aulas mais para frente, pegar alguns produtos de banco que estão sendo oferecidos no mercado para comparar qual deles que a gente poderia investir, caso opte por investir num produto de renda fixa como esse. Ok? Deu para entender isso daqui, pessoal? Deu para entender que essa simulação que vocês conseguem fazer aqui? Dá um ok para mim, por favor. Então, assim que eu disponibilizar a aula lá, eu vou disponibilizar isso aqui também como material de apoio. Se eu vou fazer isso novamente mais para frente, provavelmente sim, Márcia. O que eu pretendo fazer? Né? Eu pretendo, além dessas aulas ao vivo que a gente está tendo toda semana, eu estou pensando aqui, caso vocês queiram. Travou na hora da explicação? Qual a explicação que travou? Na hora da planilha? Travou? Travou para todo mundo aí? Ou travou só para a Márcia? Dá um ok para mim. Talvez tenha sido talvez tenha sido um problema pontual seu, tá, Márcia? Mas que você pode rever na gravação. Mas o que eu ia dizer, assim, caso vocês tenham interesse, posso complementar com algumas aulas ou com alguma aula gravação depois, não ao vivo, mas alguma gravação, pegando produtos reais disponibilizados pelas plataformas para comparar um com o outro. Aí a gente pode fazer uma comparação entre um e outro, se vocês acharem que vale a pena. Se não acharem que vale a pena, se acharem que isso aqui já está tranquilo, a gente toca o bonde aí para frente, tá? Com certeza, beleza. Se quiserem, eu faço esse complemento a mais, assim, pego alguns produtos e analiso na prática para a gente ver como é que funciona isso daí. Bom, isso aqui vai estar disponibilizado, então vamos voltar para a apresentação novamente aqui. Bom, então tá aí a planilha. E aí, continuando, aquilo era para a gente poder comparar CDBs e LCIs e LCAs. Os bancos ainda oferecem uma coisa que a gente chama de letra de câmbio e letras financeiras. A gente vai ver essas duas aqui. O que é uma letra de câmbio? É basicamente a mesma característica de um CDB, só que ela é emitida por uma instituição que não é banco. Ela é emitida por uma financeira. O que muda? Risco maior. Em tese, uma financeira tem uma saúde, é meio redundante isso daqui, mas tem uma saúde financeira menor ou uma solidez menor do que uma instituição bancária. Então, você tem maior risco. E aí, justamente por ter maior risco, tem taxas mais atrativas. Então, a gente analisando os riscos, a gente vai lá no banco data e analisa aquela financeira. Se ela está saudável, se ela está redondinha, com lucro, índice de Basileia, índice de mobilização. Se a gente topar pagar uma taxa maior, a gente vai lá e investe numa letra de câmbio. Mas, basicamente, é como se fosse um CDB, só que investido por uma financeira. E tem também o que a gente chama de letras financeiras, que também têm todas as características do CDB, só que não estão disponíveis assim para qualquer investimento, valores baixos. O mínimo para você poder investir é de R$150 mil e também tem um prazo mínimo de 2 anos, ou seja, por aí você já começa a trazer uma escassez de produtos, ou seja, limitação de quais investidores podem investir nisso ou não. E também resgate só pode ser no vencimento, tem um risco maior porque é oferecido também por uma financeira. Ok? Então, esses basicamente foram os títulos, os produtos bancários, além dos fundos, que eu depois vou entrar na questão dos fundos, mas tirando os fundos de investimentos, esses são basicamente os produtos que os bancos têm para oferecer: CDB, LCI, LCA, letra financeira e letra de câmbio. Aí a gente já vai partindo para a terceira categoria, que são as empresas.
Quando o risco é maior, é melhor investir com prazos menores para resgate? Sim, Simone, exatamente isso. Quanto maior o risco, menor o comprometimento em termos de prazo que você deve ter com aquele produto, entendeu? Porque numa questão assim de dar um revés total na economia, você pelo menos não fica exposto por tanto tempo. Então essa é uma regra que você pode adotar sim. Então vamos lá, falando de títulos de empresas, mais uma vez, esse é o grupo dos três, governo, bancos e empresas, o mais arriscado de todos, do ponto de vista de você emprestar dinheiro. Tá? E aí, entenda isso, tenha isso em mente. Bancos se juntaram para formar o FGC, para bancar só os produtos bancários. Então, empresas que não são bancos não tem nada a ver com o FGC, tá? Não tem garantia nenhuma. Então, não tem nem garantia nem do governo nem do FGC. Então, o risco é de quem investir aqui por conta e risco. Então, mais uma vez, por isso que as taxas costumam ser mais atrativas, porque o risco de investimento é maior. Quais são os produtos que as empresas oferecem disponível no mercado aí? A primeira delas, que a gente chama de debentures. O que é uma debenture? É um certificado emitido por uma empresa e aí é totalmente personalizado. Não tem uma regra geral, não tem um padrão específico desse produto. Então, é basicamente um produto personalizado que aquela empresa define através de um regulamento as regras daquele jogo. Olha, vai ser uma debenture. Debênture não se assusta com o nome, é um título, como se fosse um título público ou um título, uma LCI, só que o nome é debênture, mas é emitido pela própria empresa. Por que uma empresa faz isso? A empresa tem duas formas de se captar, né, de fazer capitalização de recursos. Uma, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar de renda variável, é abrir o capital da empresa no mercado. Paula já está dizendo aí, muita recuperação judicial. Isso aí, para poder captar dinheiro para poder bancar quando está numa situação de solvência ali muito ruim. Mas uma forma que a gente tem de captar dinheiro no mercado é abrindo o capital da empresa, e aí você tira uma parcela do seu patrimônio para distribuir para os novos investidores que estão chegando. Com o dinheiro que entra, você faz investimentos. Uma outra é você emitir esses títulos, disponibilizar para o mercado, e aí você não está trazendo novos sócios para a sua empresa, você está trazendo credores, você está emprestando, ou melhor, você está captando dinheiro, pegando emprestado com esses investidores. Então, as regras de definição aí são muito específicas de cada empresa. Quais são essas empresas? Qualquer tipo de empresa? Sim, qualquer tipo de empresa. Normalmente tem um porte, microempresas, pequenas empresas não costumam fazer muito isso, tá, Thaís? Mas, assim, não precisa ser uma empresa financeira, pode ser uma empresa do varejo, que tem um certo porte aí, que quer fazer uma debênture para captar dinheiro, não precisa ser restrito a um nicho específico de mercado, não. Agora, você não vai ver microempresa lançando uma debênture, até porque Magalu também, mas a Magalu já é uma empresa de capital aberto. Pode ser também. Todas as empresas de capital aberto podem lançar debêntures no mercado, sem restrição nenhuma, de qualquer mercado de atuação. E das que não são de capital aberto também podem. Mas aí tem que ter um porte mínimo aí, porque senão até a questão jurídica é complicado isso. Fundo estrangeiro, a Paula está falando aí também. Você tá trazendo que os fundos estrangeiros podem lançar debêntures, é isso, Paulo? Você está perguntando? Eles emitem. Paula é advogada aí, pode contribuir, né? É advogada, eu acho que é, né, Paula? Se eu não estou me confundindo aqui, acho que sim. Talvez tenha até mais conhecimentos assim específicos disso do que eu, que conheço como produto financeiro de investimento, mas não o mecanismo da emissão propriamente, né? Mas a Paula está dizendo aqui, está contribuindo, que os fundos podem emitir. Os bancos comercializam essas debêntures, tá, Cíntia? Você vai ver que você encontra nas plataformas do banco as debêntures para serem comercializadas. Então, sim, eles, sempre tem que ter uma instituição financeira por trás aí.
Me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Paulo? Vamos lá. Outro produto bancário que as empresas emitem, né, títulos emitidos pelas empresas, são certificados, né? Certificado de recebível imobiliário e certificado de recebível do agronegócio, que basicamente são as mesmas características de uma LCI e de uma LCA. A diferença aqui é que a LCI e a LCA são emitidos por bancos. Aliás, esse título está errado aí, né? Agora que eu me dei conta. Deixa eu corrigir isso logo aqui. Só um minutinho. Espera aí. Vamos corrigir, porque não é título bancário isso, né? É títulos de empresas. Perdão pela falha aí. Então, voltando aqui. Eita. Ué, cadê? Ah, porque apagou aqui. Tinha o CRI e o CRA aqui, acabou saindo do título. Mas é um certificado, é o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, Certificado de Recebível do Negócio, que são títulos de empresa. Também são lastreados no mercado imobiliário ou no mercado agro, são isentos de imposto de renda, assim como as LCIs e LCAs. Só que elas têm também a característica de ter uma liquidez muito baixa e um prazo mínimo de 3 meses, assim como a LCI e a LCA também. Tá? Então, basicamente, a diferença para a LCI e a LCA é a instituição que emite, que em vez de ser um banco, é uma empresa. Então, depois eu vou pegar alguns produtos que tem no mercado disponíveis para cada um desses títulos e fazer algumas comparações. Não hoje. Hoje a gente está trazendo mais, como eu disse aqui no início, questões conceituais dos produtos que existem no mercado de renda fixa. Beleza? Bom, e eu vou falar um pouquinho também aqui hoje, só para a gente, esse vai ser o último tópico de hoje, que é a questão da previdência privada, que eu trouxe para falar na aula de hoje e não necessariamente se enquadra como uma renda fixa. Pode ser uma renda fixa e pode não ser. Mas eu teria que encaixar isso em algum momento, seja com renda variável, seja com renda fixa ou com fundos. Então, de qualquer forma, preferi trazer logo aqui agora para a gente já conhecer as diferenças que a gente tem da previdência privada, para depois, na próxima aula, a gente já entrar na questão da renda variável. E aí a gente vai cobrir o leque praticamente de todos os produtos de investimentos e para a partir daí a gente começar a fazer as estratégias de investimento propriamente, uma vez que a gente já conhece os produtos financeiros que a gente pode investir. Vamos lá. Previdência privada, né? Muito comum, muito conhecido também na grande maioria das pessoas aí, muito oferecido por bancos, de uma forma geral. Vamos trazer aqui as principais características e as diferenças que existem entre os produtos aí do banco. A primeira delas é que a previdência pode ser aberta ou fechada. E aqui, pessoal, esse nome é importante, previdência privada. Eu não estou falando de previdência pública, que venha a ser a do governo, aí, o INSS e tal. Não vou entrar no mérito aqui, porque tem toda uma outra característica e não é um investimento, né? A gente tem direitos a elas, dependendo do vínculo que a gente tem com empresas, com o nosso trabalho, com a nossa profissão. Aqui eu estou falando das previdências que a gente opta por ter de forma privada, que a gente contrata. Então, ela pode ser aberta ou pode ser fechada. A previdência aberta é aquela que pode ser adquirida por qualquer pessoa, qualquer um, pessoa física ou jurídica. Pode ser através de bancos ou através de seguradoras. E uma das grandes principais diferenças aí é que ela é regulada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ou seja, ela está mais pendendo para o lado de seguro do que de um produto bancário, né? A SUSEP, por sua vez, está pendurada aí no Ministério da Economia. Já as previdências privadas fechadas são os famosos fundos de pensão. Então, são planos criados por empresas, principalmente essas grandes empresas aí, exclusivamente para os seus funcionários. Então, você pega um fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão da Vale, fundo de pensão de grandes empresas que tem no mercado, e em vez de elas serem reguladas pela SUSEP,
Elas são reguladas pela Superintendência Nacional da Previdência Complementar, que é a Previc, que também é vinculada ao Ministério da Economia. Qual é a grande diferença principal entre elas aqui, né? A gente vai ver aqui que no caso dos planos fechados, basicamente é para quem é funcionário de uma empresa. Então, a empresa oferece a opção do funcionário ter um plano fechado ali. Já dá para ele como benefício, assim, às vezes dá um plano de saúde, tem vários outros benefícios, entre eles uma previdência privada que a empresa banca. E muitas vezes ela dá ao funcionário a opção de contribuir com a mesma parcela. Tem empresas que fazem isso. Olha, se você contribuir um valor, eu contribuo com esse mesmo valor aqui na contrapartida. Para quem tem essa possibilidade, esse benefício, é um excelente negócio, tá? Porque a empresa acaba contribuindo com metade, assim, você já sai ganhando de cara 100% do seu investimento. Se você investe 1.000 e a empresa bota 1.000 para você, você investiu 1.000 já tem 2.000, independente da valorização. Então, quem tem essa possibilidade de aderir a um plano fechado para quem trabalha numa empresa dessa que oferece, nem pense duas vezes. Quem não tem essa opção tem que ir para o mercado aberto, que a gente chama que qualquer um vai, né? Que está sujeito a qualquer pessoa tem direito de contratar ou não. E aí, basicamente, a gente cai em dois tipos de plano de previdência, que são os PGBLs e os VGBLs, que a gente vai ver aqui a diferença entre eles. Mas antes da gente falar da diferença entre os dois, basicamente, vamos falar das opções que a gente tem aqui com relação ao foco que a gente vê da previdência privada. Ela pode ser de benefício definido ou contribuição definida. Qual a diferença entre os dois? Benefício definido é que aquele que você já sabe quanto que você vai ganhar lá no final. Já tem isso pré-definido, o seu benefício que você vai ter no final. A contribuição definida é o contrário. Você já tem definido quanto que você vai pagar mensalmente, mas quanto que você vai ter no final vai depender da valorização que vai ter. Então, você conhece o benefício que você vai ter no final. O mais comum, hoje em dia, é esse aqui de contribuição definida. Tá? E tem uma outra que é um misto entre os dois, que é a contribuição variável. Que durante a fase de acumulação, ela tem a característica de ter uma contribuição definida. Tá? E depois, lá no final, que vai ter o benefício, já vai ser conhecer o benefício no final, que ele só vai ser reajustado pela inflação. Basicamente, então, os dois tipos de produto de previdência é o PGBL e o VGBL. O que significa essas letrinhas? Um é vida gerador, benefício livre, e o outro é plano gerador, vida gerador e plano gerador. Mas isso aí é o de menos em termos de nomenclatura. O mais importante que a gente tem que entender aqui é que essa característica, o PGBL tem uma característica que dá um incentivo tributário. Como? Quem recebe um dinheiro que é tributado na fonte, principalmente para essas pessoas, tem a possibilidade de reduzir a base de cálculo onde incide o imposto de renda, no limite máximo de até 12%. Então, se eu tenho uma renda lá de R$10.000, essa é a minha base de cálculo. Se eu puder contribuir com R$1.200, ou seja, eu abato R$1.200 da minha base de cálculo. Minha nova base de cálculo vai ser R$8.800 e não mais 10.000. Então, eu vou pagar um imposto menor. Só que esse imposto que eu estou deixando de pagar agora não significa que eu não vou pagar. Eu estou só jogando ele lá para frente, para o final. Então, eu estou deixando de pagar esse imposto agora para pagar na época que eu vou fazer o resgate dessa previdência. Tá? Para quem que é indicado isso aqui? Para essas pessoas que têm essa possibilidade de fazer uma declaração do imposto de renda do modelo completo e usar esse benefício fiscal. Quem não é assalariado ou não sofre incidência de imposto de renda e tudo mais, pode optar por um VGBL, tá? Que ele não vai te dar esse benefício aqui fiscal. Em compensação, o imposto de renda que você vai ter lá no final, que você vai pagar, é só sobre a rentabilidade que teve, só sobre o lucro. Ao passo que aqui no PGBL, quando você for pagar o imposto lá na época do resgate, vai pagar sobre o montante que você tem lá total investido. Então, essa é a diferença básica entre um e outro.
Paula, o rendimento incide apenas sobre o imposto incide apenas sobre os rendimentos. Isso que eu acabei de falar aqui, Paulo. No VGBL, sim. No PGBL, não. Na época do resgate lá, se você acumulou 100 mil reais de investido, valor investido, na hora que você for resgatar, o imposto de renda vai incidir sobre o valor que você tem no fundo e não sobre o ganho de capital que você teve. Tá? Você posterga essa incidência do imposto de renda lá para o futuro, porém, quando ela incide sobre tudo que você tem investido. Já o VGBL não, só sobre os rendimentos. Tá, bom. Quais são as fases, então, que a gente tem na Previdência Privada? Basicamente são duas, que são bem distintas. Uma é a fase de contribuição ou de acumulação, e outra é a fase do benefício. Então, uma a gente está contribuindo, está pagando, fazendo aportes mensais. A partir do momento que a gente define um momento que a gente vai querer usufruir daquilo que a gente juntou, é a fase do benefício. E você vai ter que escolher o benefício que você vai querer ter. Tá? Então, aqui, ó, na fase de contribuição, onde você faz os aportes, vai estar incidindo a taxa de juros, e você tem a possibilidade de resgate a qualquer momento. Não só de resgate, como de portabilidade para uma outra instituição qualquer. Eu posso ter uma previdência num banco A e por algum momento o banco B me ofereceu uma taxa melhor e eu migro, faço a portabilidade para o banco B. Ou posso resgatar também. Não sou obrigado a ficar até a data que eu me comprometi a ficar. Agora, a partir do momento que essa data que você compactuou lá chegar, aí você entrega aquele seu montante que você juntou em troca de um benefício que você vai escolher naquele momento. Que benefício que você vai escolher? Existem vários benefícios que você pode escolher, muitas vezes a gente não sabe disso. O principal, alguns deles aqui, renda vitalícia, ou seja, no dia que você juntou 100 mil até 65 anos de idade, por exemplo, ou um valor qualquer que seja, 1 milhão. Aí você vai falar assim, bom, completei 65 anos, o que eu vou fazer hoje? Eu vou optar para fazer um contrato onde eu vou ter um percentual disso, X reais, para o resto da minha vida. O resto da minha vida são quantos anos? Ninguém sabe, né? Eu posso morrer no mês que vem, e aí quem se deu bem foi a instituição que ficou com todo aquele meu dinheiro e perdeu a obrigação de ter que me pagar para o resto da vida. Ou seja, para o resto da vida estava pagando, mas o resto da vida para ela durou um mês. Ao passo que eu também posso viver mais 30, 40, 50 anos, e aí eu me dei bem, digamos assim, né? Porque eu garanti um valor por um prazo muito longo. Então, isso nunca tem uma forma de acertar o que é o ideal aí. Outra forma de você ter esse benefício, você pode ter uma renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, você paga uma renda mensal toda a vida e caso ocorra o seu falecimento, que no primeiro, se você falecer, o dinheiro fica com a instituição. No segundo, não. Se você falecer, a renda é revertida para um beneficiário que você pode indicar. Então, Simone, parente não resgata? Depende. Nesse primeiro momento, nesse primeiro tipo de benefício aqui, não. Renda vitalícia, parente nenhum resgata. Nesse segundo aqui, renda vitalícia com prazo mínimo garantido, já aí você já pode indicar um beneficiário para resgatar isso daí. Opa. Renda vitalícia reversível ao beneficiário. Aí você já contrata uma renda vitalícia e se você falecer, essa renda, o percentual dela também já é revertida para um beneficiário indicado. A diferença do segundo para o terceiro é que aqui o indicado recebe todo o valor que já tinha lá. Nesse aqui não, ele recebe uma renda que ele continua sendo revertida para ele ali. Ou você pode ter uma renda temporária, você estipula por quanto tempo você vai receber aquele valor, um prazo definido. Ou você pode ter um pagamento de renda mensal por toda a vida e com uma pensão revertida para o cônjuge, ou pensão revertida para menores. Você pode ter renda por invalidez. Então, assim, é sempre importante, na hora que for escolher, não necessariamente na hora de contratar, precisa estar claro isso, mas na hora de escolher usar o benefício, é muito importante conversar com quem entende bem disso para tomar a decisão certa de qual benefício escolher, qual é o melhor que tem no seu caso, entendeu? Bom, quais são as principais vantagens da previdência privada? No caso do PGBL, aquela principal é a redução da base de cálculo, né? E de um modo geral,
no caso das duas aqui, uma das principais vantagens é a eliminação de custo de sucessão. Por quê? Porque a previdência privada não entra em inventário e, por consequência, não sofre incidência do imposto de transmissão sobre causa-mortes. Tá? Que quando você faz um inventário, parente seu morreu, você vai fazer um inventário, é calculado o imposto, que esse imposto é estadual, varia percentual de estado para estado. Tem estados que cobram 2%, estados que cobram 4%, estados que estão querendo cobrar 8% do montante do patrimônio inventariado. No caso da previdência privada, esse é um patrimônio que sai fora dessa conta. Então é muito legal porque, primeiro, ele além de não entrar nessa conta, ele fica disponível para ser usado de forma imediata. Porque muitas vezes a pessoa tem um patrimônio que está todo imobilizado e tem que pagar advogado para fazer inventário, não tem nem de onde tirar dinheiro para pagar o advogado. E aí a previdência privada pode servir para, além de não ser incidido o imposto, ter um recurso para contratar um advogado para fazer um inventário, por exemplo. Marcelo está perguntando, escolha do benefício pode ser realizada a qualquer tempo? Sim, pode ser realizada a qualquer tempo, não precisa ser na época da contratação. Inclusive, você pode mudar de ideia depois, desde que seja tudo muito bem pactuado. Tá? Ou seja, então é um instrumento financeiro que pode ser usado aí. O VGBL também, sim, também entra no inventário. Como é que funciona a questão da tributação na previdência privada? Basicamente, existem duas formas de tributação que você também pode escolher na hora que você for contratar. Uma é a chamada tabela regressiva e outra tabela progressiva. Simone, você já, quando contrata, você já escolhe, tá? O que eu quero dizer é que você pode mudar lá na frente. Quando você contrata, você já diz que tipo de benefício que você quer. Se você morrer, vai estar aquilo que foi definido lá. Mas você pode rever a qualquer tempo e pode também, inclusive na época que você for usar o benefício, escolher por outro tipo de benefício. Mas sim, você tem que ter algum deles definido previamente. Migração de VGBL para PGBL não pode ser feita nunca. O que pode ser feito é a migração de um PGBL numa instituição para um PGBL em outra instituição, ou de um VGBL de uma instituição para outra. Mas de uma modalidade de previdência para outra, você não consegue migrar. Você consegue resgatar, se você quiser, e mudar para outra. Paula está dizendo aí que geralmente vai para o beneficiário indicado ou para o beneficiário legal, se não tiver nenhum indicado especificamente. Obrigado, Paulo. Voltando aqui à questão da tributação. Você também, quando contrata, escolhe, tem o direito de escolher. Se você quer uma tributação que vai regredindo, isso é um benefício legal também da Previdência, porque normalmente a gente faz Previdência pensando em horizontes bem maiores do que 10 anos. Então, você começa com uma tributação até 2 anos de 35%, que é altíssima, mas à medida que o tempo vai passando, ela chega a uma alíquota de 10% que você não encontra em nenhum outro produto de investimento, essa tributação tão baixa assim de 10%, nem em renda variável, que o mínimo também é 15%. Mas uma observação importante aqui, isso pouca gente se dá conta, é que o que vale aqui, esse prazo, é o prazo do aporte, tá? Então, vamos supor que eu comecei a investir na minha Previdência hoje. Todo mês eu invisto R$1.000. Passaram-se 10 anos, eu continuo investindo R$1.000. Só que os primeiros R$1.000 que eu investi no primeiro mês após 10 anos, não quer dizer que se eu resgatar, ele vai sofrer incidência de 10%, não. Tudo que tem 10 anos, ou seja, aquilo que tem 10 anos de aportado, se eu for resgatar, vai ter essa incidência de 10%. Agora, aquilo que eu aportei há 3 anos atrás, que não completou 10 anos, faltam 7 ainda para completar os 10, eles vão se enquadrar na tabela daqui. Se for 7, vai ser aqui de 20%. Então, sempre tem que fazer a conta daquele aporte que foi feito na hora que você for fazer o resgate. Tá? Então, sempre quando você for resgatar, tem que ter isso em mente. Já a tabela progressiva,
é aquela tabela, a mesma aplicada no imposto de renda pessoa física, que é uma tabelinha que já tem lá, segundo a faixa de renda daquele valor investido que você tem lá. Então, você vai cair numa alíquota de 0 até 27,5% no máximo. Para quem que vale a pena isso aqui? Talvez para quem está investindo com foco de não ser num prazo muito longo. Às vezes a pessoa já está com 50, 60 anos e quer fazer uma previdência para ter o benefício da sucessão patrimonial, mas vai ficar menos de 10 anos. Então, talvez valha a pena optar por essa tabela. Mas, via de regra, se você for ficar um prazo muito longo, é mais vantajosa essa tabela regressiva que tem aqui. Ok? E quais são os custos que a gente tem envolvidos aí no caso da previdência privada? Basicamente são duas taxas, a taxa de administração e a taxa de carregamento. Qual é a diferença entre elas? A taxa de administração é aquela que remunera a gestão financeira daquele fundo. Tem um gestor do fundo lá que está trabalhando e precisa ser remunerado. Então, ela é uma cobrança que ocorre durante toda a fase de contribuição e incide sobre todo o capital, inclusive sobre o rendimento. Tá? O percentual da taxa tem que ser aprovado pela SUSEP. O custo varia de 0,5% a 4% ao ano. Assim, isso aqui não é por lei, não. Tá? Isso aqui é média de mercado. Mas a gente tem que fugir dessas instituições que cobram taxas altíssimas. Aí 4%, por exemplo, é uma taxa muito alta que não vale a pena. Cíntia, falando que não viu muita vantagem nesses produtos. Os rendimentos são muito altos para compensar? Depende, como eu falei no início, quando eu ia falar de previdência privada. Você tem previdência privada com foco super conservadora, com foco em renda fixa, praticamente investindo numa Selic, e você tem previdências privadas que sejam um misto de renda variável com renda fixa, e você tem aquelas que são foco bem agressivos em renda variável, praticamente investindo em ações. Então, a rentabilidade, basicamente, vai ser a rentabilidade atrelada a um desses produtos. Então, além de ver todas essas características que eu comentei aqui, você também tem que decidir qual o nível de risco que você quer correr da ótica de onde que aquele seu dinheiro vai estar sendo investido, em produtos conservadores ou em produtos mais agressivos. As vantagens são essas que eu falei aí. Se você não tem renda tributável retida na fonte, não vale a pena usar o PGBL. Agora, se você tem a questão da sucessão patrimonial, é uma vantagem, pode ser uma vantagem para quem não tem nenhum planejamento sucessório do ponto de vista fiscal e tributário, que também é uma outra alternativa que pode ter, que aí a gente foge desse investimento de pessoa física e começa a ter uma holding patrimonial para você, independente de ter uma previdência privada, fazer um planejamento melhor para que, quando você morrer, seu patrimônio seja passado para seus herdeiros sem ser uma transmissão de pessoa física para pessoa física. Mas quem tem essa possibilidade pode usar desse benefício também. Agora, a vantagem é essa. Então, assim, você pode colocar isso como uma vantagem, como um percentual da sua carteira para compor, se você enxergar que isso é uma vantagem. Mas não necessariamente precisa enxergar isso como uma vantagem. Então, tem gente que não carrega previdência na carteira por entender que vale mais a pena investir direto em outros produtos para ter o rendimento lá na frente e usar o rendimento dele como uma previdência privada. Voltando aqui, taxa de administração já falei, a gente tem que tentar buscar as mais baixas possíveis. E a taxa de carregamento é aquela que incide diretamente em cada aporte que a gente faz. Então, se eu disser que eu tenho uma taxa de carregamento de 5%, significa que a cada vez que eu aporto R$100 mensalmente, por exemplo, no fundo, R$5 já são comidos na fonte ali, já vão para a instituição. E os 95 que você faz de investimento. Então, tem instituições que cobram até 10%, que é uma taxa absurdamente alta de taxa de carregamento. Que você imagina, para cada R$100 que você investir, na hora que você investe, você já perde 10%, para uma taxa que a gente está falando hoje em dia de 2% ao ano na Selic,
Imagina quanto que você não tem que esperar para recuperar os 10% que você perdeu só de aportar. Então, muita atenção a essas taxas de carregamento, porque acaba inviabilizando. Agora, existem planos de previdência antigos, bem antigos, que não são nem VGBL, nem PGBL, que se enquadram em outras categorias aí, que tem uma rentabilidade, inclusive, muito maior, são planos pré-fixados, que pagam taxas, às vezes, de 6%, 7% ao ano, aí, já pré-fixadas, que tem uma taxa de carregamento alta nesse montante. O que é interessante fazer para quem tem esse tipo de previdência privada antiga? Não resgatar, porque está com previdência muito boa, inclusive os bancos ficam, e as instituições financeiras ficam igual um louco atrás, assim, vamos trocar para o VGBL, vamos resgatar, porque para eles é importante deixar de ter esse produto, porque está pagando muito a mais acima do mercado, porém não é interessante fazer novos aportes, porque a cada novo aporte você está pagando 10% de taxa de carregamento. Então, vale a pena você manter e os novos aportes você direcionar para um outro fundo, qualquer que seja. Bom, 9h10, já passei um pouquinho aí do tempo que a gente tem aqui, né? Mas esses basicamente eram os produtos de renda fixa que a gente cobriu já praticamente todos agora, e previdência privada, que não é, como eu falei, fiz essa ressalva, não é especificamente renda fixa, mas tem produtos de previdência privada que são renda fixa e outros que são outros tipos de renda. Então, pessoal, basicamente eram essas as características do produto que a gente vai ver, e mais para frente a gente vai ver outros produtos, vamos falar de renda variável, quase que se enquadra nessa renda variável, e vamos falar de outros produtos interessantes também, para depois a gente começar a montar nossa carteira. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aí de hoje? Quer tirar alguma dúvida? As tarefas continuam sendo as mesmas, até porque hoje foi uma aula só conceitual, ou seja, continuem, quem não fez isso ainda, entrando, abrindo conta em corretoras e pelo menos pesquisando, caso não queira investir já de imediatamente, mas pelo menos comece a navegar pela plataforma. Deixa eu ver quais os produtos que eu tenho de renda fixa aqui. O que é CDB? O que é LCI? O que é LCA? Quanto que está me pagando uma LCI? Quanto está pagando uma LCA? Qual é a característica dessa LCI? É uma LCI pré-fixada, pós-fixada, atrelada ao IPCA? Começa a entender essa nomenclatura nas plataformas de investimento. Começa a se familiarizar com isso, tá? Por enquanto, para depois a gente poder, quando for falar na prática, poder investir nesses produtos aí e ver o que é vantagem e o que não é. E, mais uma vez, assim, não deixar de ter aquele levantamento dos gastos mensais, receitas e despesas, tá? Quem não fez ainda, fazer isso na prática. E daqui a pouquinho a gente vai começar a botar a mão na massa para montar nossa carteira de investimentos, considerando todos os investimentos que tem aí no mercado. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo entendeu tudo aí pelo jeito? Bom, não tendo dúvidas, vamos seguindo em frente. Semana que vem a gente começa a entrar falando um pouquinho sobre renda variável. Ok? Boa noite então para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!